Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nós estamos dando um segundo passo no processo de instrução, de educação da nossa comunidade para que juntos nós possamos, no próximo dia 30 de agosto, às 18h30, reabrir as portas do nosso templo, reabrir os nossos cultos presenciais e acolher as famílias que desejarem estar conosco nesse tempo de culto presencial. A partir de então, pelos domingos que seguirão, sempre às 18h30, até que, num futuro breve, nós esperamos, nós possamos retornar também ao regime presencial da nossa escola bíblica. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, um pouco mais detalhadamente, o mesmo conteúdo do documento de reabertura que nós já compartilhamos com toda a comunidade. Se você ainda não tem acesso a esse documento, que foi muito esmeradamente trabalhado pelo Conselho, você pode solicitar a nossa equipe de comunicação e prontamente você será respondido com a recepção do documento de reabertura, porque basicamente o que eu vou conversar com vocês aqui hoje já está tudo lá. Mas muito bem, vamos recapitular então o que a liderança da igreja vai fazer em termos de mudança dos protocolos do culto presencial para que nós tenhamos um nível razoável de segurança para retornarmos aos nossos encontros presenciais. Em primeiro lugar, nós vamos coordenar e organizar a entrada dos membros no processo da chegada aqui na igreja. Então, quando você chegar aqui, você vai encontrar apenas o portão social aberto. Os diáconos vão estar organizando o distanciamento entre as pessoas na entrada. Logo abaixo, olhando assim na direção do chão, você vai ver o tapete sanitizante. Então, você vai passar por esse tapete para que você possa ter os seus pés limpos pelo produto químico que está no produto ali no tapete sanitizante. Logo em seguida, uma equipe destacada especialmente para essa missão vai aferir a sua temperatura. Nós vamos permitir a entrada no templo de pessoas cuja temperatura esteja até 37 graus Celsius. Por que até 37 graus? Porque acima dessa temperatura, essa pessoa já está tendo um anúncio de um processo febril, o que pode indicar óbvio, um dos sintomas mais conhecidos da Covid-19 é a febre. Então, se você tiver mais de 37 graus Celsius na entrada do templo, essa equipe especialmente destacada vai gentilmente explicar para você e reconduzir você de volta para sua casa e também te orientar para que você possa procurar o serviço médico mais próximo da sua casa. Então, na entrada nós temos a organização da fila, nós temos o tapete sanitizante, a aferição de temperatura. Nós não teremos mais a entrega do boletim, para evitar o compartilhamento de objetos e de superfícies de contato, tá bom? A outra coisa importante que você precisa saber é que na entrada do templo você verá as portas abertas, tá bom? Elas vão ficar o tempo todo abertas. Nós teremos uma redução drástica da capacidade, então nós estamos por hora disponibilizando apenas 30 vagas para o culto presencial dominical. Descontando, é óbvio, ou seja, não entra nessas 30 vagas os diáconos, os candidatos, o pastor e a equipe que vai conduzir a liturgia. Então nós estamos disponibilizando 30 vagas. E o processo de inscrição será iniciado na quarta-feira. Nós vamos enviar um link para toda a igreja na quarta-feira. Esse link, ele vai disponibilizar para você um breve questionário, tá? No qual você vai ter que garantir que você não faz parte do grupo de risco, o qual sofre restrições devido às leis sanitárias aprovadas pelo nosso município. Mais um pouquinho para frente eu vou falar quais são os grupos de risco que estão desaconselhados de estarem presentes ao culto dominical presencial, pois seria para eles bastante arriscado, ainda que tomando todas as devidas medidas de cuidado e de cautela, o processo de ir e vir e também é óbvio que os processos aqui, os espaços comuns da igreja podem representar um risco para essas pessoas que estão em grupo de risco, tá bom?
Então, nós vamos disponibilizar 30 assentos aqui na nave. O processo de inscrição vai começar na quarta-feira, vai até o sábado. Os diáconos vão ter uma lista dos inscritos na mão ali na porta. Então, é importante que você tenha se inscrito previamente, primeiro para que nós não ultrapassemos a capacidade de lotação do templo por hora, tá bom? Sendo que nós estamos na iminência de ter um risco, um nível de urgência da Covid-19 menor na cidade de Niterói. Então nós vamos rever esse número, mas por hora 30 assentos, tá bom? A outra coisa que você precisa saber é que nós estamos distribuindo totens de álcool em gel aqui no primeiro plano aqui da nossa sede e também no segundo plano. Tá? Nós vamos ter novas lixeiras que vão ser acionadas pelo pé para evitar o contato da mão com a tampa da lixeira, o que pode ser uma superfície de contágio. Nós também vamos desativar os nossos bebedouros por enquanto. Todo mundo que tiver necessidade vai poder receber um copo d'água junto à cozinha que vai ser disponibilizado pela junta diaconal para que a gente possa evitar o bebedouro como um foco tanto de aglomeração quanto como um foco de disseminação, de possível disseminação da Covid-19. Nós vamos instalar também um protocolo de uso dos banheiros, tá bom? Vai ter um diácono ali perto da porta dos banheiros orientando, mas nós vamos permitir apenas o uso do banheiro por 2 pessoas. As lixeiras do banheiro também vão ser trocadas por acionamento com o pé. Nós vamos ter folhas para limpar as mãos. E no banheiro feminino nós vamos ter agora aquele protetor de assento descartável, tá? Então nós pensamos em todos esses pequenos cuidados para minimizar o risco e o ideal seria que nós pudéssemos usar as áreas comuns da igreja, incluindo obviamente os banheiros, o mínimo possível, que nós pudéssemos vir para o culto e depois irmos para as nossas casas, ou seja, evitar transitar nas áreas comuns da igreja o máximo possível, mas nós preparamos um protocolo para a água e para o uso dos banheiros também. A maioria dos itens do templo que sejam superfícies de contato vão ser retirados, tá bom? Outra coisa que nós estamos pedindo para a igreja é que os dízimos e ofertas continuem sendo feitos por meio de transferência eletrônica, como nós temos feito ao longo desses meses. E eu quero aqui de novo louvar a Deus pela fidelidade de cada membro da nossa igreja. Meus irmãos, glória a Deus, nada tem faltado. Nós temos sido supridos e abastecidos de tal maneira que nós temos tido condições, inclusive, de ajudar famílias da nossa comunidade, o que é uma bênção sem medida num tempo de tanta necessidade e de tanta dificuldade como esse tempo que nós estamos vivendo aqui, tá? Então, os dízimos serão enviados por transferência eletrônica. Algum irmão que esqueceu-se do aviso ou que tem dificuldade de fazer esse processo, haverá um diácono destacado para cuidar desses casos excepcionais, tá bom? Mas nós vamos considerar como casos excepcionais e pedimos à igreja que a gente possa ser fiel na administração dos dízimos e ofertas eletronicamente. Primeiro, para que a gente possa evitar a aglomeração junto ao gasofilácio e depois para que a gente possa evitar a troca de objetos, de dinheiro, né? O que pode ser também um possível foco de contágio da Covid-19. Nós vamos notar que durante todo o período de culto, nós vamos estar usando as nossas máscaras, tanto os membros que vão ingressar no templo, quanto os liturgistas e os músicos que vão participar aqui da liturgia, com exceção de 2 pessoas, tá bom? Porque seria impraticável, tanto para o ministro de louvor, quanto para o pregador, usarem as máscaras durante meia hora, 35 minutos durante o culto. Então, o pregador e o ministro de louvor vão ficar numa posição mais afastada, bem ao fundo aqui do púlpito, mantendo uma distância de mais de 4 metros da primeira fileira de bancos, tá bom? Criando aí uma margem de segurança mais do que razoável para que ele possa, então, cantar e pregar sem o uso da máscara. Com relação ao protocolo da Santa Ceia, nós não vamos mais distribuir os elementos como nós fazíamos antes. No dia da ceia, nós vamos fazê-la
tanto presencialmente no culto, quanto obviamente remotamente, porque nós vamos manter a nossa live no domingo, nós vamos manter o nosso culto agora nesse regime presencial e online, tá bom? Então, no domingo de ceia, os diáconos vão dispor ali na entrada uma mesa sobre a qual você verá um kit que foi devidamente higienizado e um kit que vem lacrado. No correr da ceia, eu vou dar instruções para que aqueles que estiverem presentes na nave possam então desinvolucrar os elementos, tá bom? E consumir os elementos no período da ceia, ok? Nós vamos ter também protocolos específicos para os batismos, profissões de fé e recepções de membros. Lembrando que nós já começamos os batismos da nossa igreja. No domingo passado nós tivemos a alegria grata de batizar a Dona Maria e o seu Jorge. Nós vamos fazer o batismo com distanciamento, utilizando a máscara e evitando que nós possamos ter a permanência no templo daqueles batismandos que sejam de grupo de risco, tá bom? Nós também estamos abrindo um intervalo de tempo para que todos aqueles que desejarem serem recebidos como membros da nossa igreja possam entrar em contato comigo, com um dos presbíteros ou com o Ministério de Comunicação ou ainda com a secretaria para que eles possam ser recebidos numa reunião online como membros da igreja. Tá? Outras coisas que eu gostaria de pontuar aqui, muito rapidamente, é que nós estamos intensificando o protocolo de limpeza das superfícies do templo, tá bom? Então, logo após o culto, se você participou de um culto de ceia, nós vamos pedir para que você deixe os copinhos onde eles estiverem e nós vamos, naquela semana, fazer uma sanitização de todas as superfícies de contato aqui do templo para evitar um possível foco de contágio da Covid-19 por meio das superfícies. A respeito dos copos de água, né, só retornando a um ponto anterior mais importante, se você consumir um copo de água que vai te ser dado lá pela diaconia, não ingresse no templo com um copo d'água, tá bom? Você pode tomar a sua água lá fora, acionar a lixeira com o pé, fazer o descarte e a diaconia e a zeladoria da igreja vão cuidar para que esse descarte seja manejado da maneira correta, tá joia? Então, basicamente esse é o protocolo com relação à entrada. Durante o culto nós vamos estar com as nossas máscaras. Nós vamos também fazer uso de algumas mudanças de cultura importantes na nossa igreja, que serão difíceis por hora, mas são importantes, necessárias, cautelares e protetivas, tá? Que é o seguinte, duas coisas que vão ser difíceis, mas eu creio que nós vamos vencer esse desafio junto. Em primeiro lugar, nós vamos estabelecer uma nova rotina, um novo protocolo de distanciamento social, de maneira que o contato físico vai ser restringido. Queridos, nós precisamos de muita fidelidade nesse aspecto. Nossa igreja é uma igreja que gosta muito de abraçar, de estar junto, de se cumprimentar com um beijo no rosto, de apertar a mão. A gente gosta muito desse calor humano. Mas por hora, nós vamos fazer apenas aquele cumprimento aqui com o cotovelo, tá bom? Vamos conversar uns com os outros, mantendo o distanciamento de 1,5 m a 2 metros e vamos continuar usando as nossas máscaras, por enquanto, sem abraço, sem beijo, tá bom? Com relação à acomodação dos membros na nave, nós vamos acomodá-los por famílias. Então, as pessoas que vieram de uma mesma família podem ficar no mesmo banco e não há necessidade de distanciamento entre eles porque, obviamente, eles partilham os mesmos espaços em casa. Já as pessoas de famílias diferentes devem sentar-se em bancos diferentes e aqueles que estão vindo sozinhos devem observar o distanciamento de 1,5 m a 2 metros do seu vizinho que estiver no mesmo banco, porém não é da mesma família, tá bom? Nós vamos contar com o apoio da Junta Diaconal para que no processo da chegada, no processo da inscrição e da chegada dos membros, nós possamos alocar os membros de tal maneira que o risco seja minimizado, tá joia? Então eu gostaria de repassar aqui com vocês quem são as pessoas que vão continuar acompanhando o culto conosco por meio da live nos seus lares
desfrutando da segurança e desfrutando, obviamente, do trabalho que nós temos aqui de colocar o culto online para você, para que você possa ter o menor risco possível, tanto não saindo da sua casa, pegando uma condução pública ou qualquer outro tipo de condução, mas também para diminuir o risco ao máximo de que você, saindo de casa, possa ter contato com alguém que é um potencial transmissor da Covid-19. Então, quem são as pessoas que nós estamos pedindo para que nós continuemos louvando e glorificando a Deus em casa, na live? Em primeiro lugar, aquelas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá bom? Em segundo lugar, pessoas com problemas de coração, seja insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, ou seja, qualquer pessoa que você tenha um problema de coração. Problemas pulmonares, como asma moderada, asma grave e etc. Problemas nos rins, como doenças renais crônicas em estágio avançado, graus 3, 4 e 5. Pessoas que tenham problemas do fígado, como cirrose em estágio avançado, por exemplo. Imunidade baixa, pessoas que estejam nesse processo, um pouco imunodeprimidas. Pessoas que tenham diabetes, pessoas com gestação de alto risco e outras pessoas que tenham outras doenças e limitações físicas que possam ser acrescidas pelas autoridades públicas e sanitárias nas próximas semanas. Pessoas que estejam um pouco entrando aí no índice de massa corporal que indica obesidade, que é igual ou maior a 40, tá bom? E as crianças menores de 12 anos. Então deixa eu explicar um pouco sobre as crianças. As crianças não são um grupo de risco tecnicamente falando, tá bom? Mas elas muitas vezes têm dificuldade de seguir esses protocolos, de não abraçar, de usar máscara o tempo todo, de não ficar pondo a mão nas superfícies e depois pôr a mão nas pessoas. Então, por isso, nós estamos pedindo que as crianças menores de 12 anos, embora não estejam no grupo de risco, não sejam ainda reconduzidas aos cultos presenciais, tá joia? Eu sei que isso afeta muitas famílias da nossa igreja, que têm filhos pequenos, mas é justamente assim que estão procedendo as autoridades governamentais e sanitárias e nós precisamos nos submeter e obedecer. Então nós vamos ter o contato físico restrito, nós vamos ter também uma nova higiene respiratória, não é verdade? Nós já sabemos que tossir e espirrar nós temos que cobrir aqui com o cotovelo, tá? Se você usar um lenço ou alguma coisa parecida, o descarte precisa ser feito imediatamente. Se você precisar utilizar um lenço de papel no templo, estenda a mão para que um diácono nosso possa ir até você e fazer o descarte de maneira apropriada num saquinho plástico que vai ser reconduzido para o lixo, tá? Lembrando que nós vamos ter de evitar compartilhar objetos como celulares, canetas, fones de celular, copos, Nós vamos ter também que reduzir a circulação e sempre praticar a higienização das mãos. Nós vamos disponibilizar álcool em gel em diversos lugares da igreja, os totens especificamente, tá bom? Então, basicamente, eu conversei aqui hoje com vocês sobre o processo da entrada, o processo da inscrição para o culto, como será aqui o nosso comportamento durante o culto presencial, as limitações e restrições, essa nova etiqueta, essa nova cultura que nós precisamos desenvolver nos próximos meses. Alguns especialistas têm dito que provavelmente nós temos aí um horizonte de meados do ano que vem para que haja uma vacina eficaz e amplamente difundida. Então nós temos que entender que possivelmente nós vamos ter que lidar com esse cenário durante ainda alguns meses. O nosso desejo é que nós possamos valorizar o culto presencial, mas nós vamos continuar agora com um sistema híbrido, o culto presencial e o culto online. Isso vale igualmente para a ceia, isso vale igualmente para outras instâncias que nós estamos fazendo,
Por exemplo, nós estamos agora projetando o retorno do ensino da escola bíblica totalmente online, para que nós possamos evitar a aglomeração ali nas salas nossas de ensino, que são bem menores do que o nosso templo. A respeito dos grupos de restrição, eu espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. Eu terei alegria e prazer em explicar para você por que essas pessoas que estão aqui elencadas, elas devem por hora evitar o ajuntamento do culto público, tá bom? Nós estamos veiculando esse vídeo hoje, terça-feira, né? Na próxima terça-feira, no dia 25 de agosto, se a minha memória não me trai, nós vamos fazer uma live, tá bom? Através do YouTube, na qual eu vou responder todas as perguntas que nos forem enviadas nesse período, tá? Entre hoje e o próximo dia 25. Se você tem uma dúvida, você pode enviar direto para mim, você pode enviar para o Ministério de Comunicação, para um dos nossos presbíteros. Eu terei alegria em inserir a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida na live das respostas no próximo dia 25 de agosto, às 20 horas, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Barreto. Nós estamos muito animados. O dia 30 de agosto vai ser uma grande celebração, no sentido de que nós vamos estar reabrindo, após meses de culto presencial interrompido, nós vamos estar também fazendo menção ao aniversário da nossa igreja. Nós estamos completando 24 anos de organização no dia 1º de setembro. No dia 1º de setembro de 1996 era organizada a Igreja Presbiteriana do Barreto. Então nós temos muitos motivos para celebrar. Nós vamos ter um batismo mais do que especial nesse dia. Nós vamos ter a ceia do Senhor acontecendo no dia 30 de agosto. Nós vamos ter surpresas que estão sendo preparadas com muito carinho para você. Então, nós pedimos que você se una a nós em oração desde já, para que tudo aconteça bem, para que tudo transcorra em paz, para que aqueles que puderem vir se alegrem de estar conosco e aqueles que estiverem acompanhando das suas casas também se alegrem de ver esse novo momento da igreja. Nosso desejo como conselho é que nós possamos avançar juntos, vencer juntos esse grande desafio, e nós estamos contando com a cooperação de cada membro da nossa igreja. Se você ainda não recebeu o documento completo da reabertura, entre em contato conosco. Nós teremos alegria em enviá-lo para que você possa fazer uma leitura minuciosa e entender o todo do que nós estamos fazendo para preparar a igreja para o próximo dia 30 de agosto, às 18h30. Que Deus te abençoe. Nós seguimos caminhando juntos. Nós temos vencido até aqui e nós cremos que continuaremos vencendo no poder do Espírito Santo. Nós nos encontramos na próxima. Até lá.